Em 2005, o Skype ele foi comprado pelo eBay por 2,6 bilhões de dólares. Depois disso, em 2009, o Skype foi comprado por 2,75 bilhões de dólares. Ele teve mais ou menos um lucro em cima de 150 milhões de dólares em 4 anos, dolarizado. De 2009 para 2011, a Microsoft adquiriu o Skype. De 2009 para 2011, a Microsoft adquiriu o Skype por 8,6 bilhões de dólares. Ou seja, por que está 6,5 ali? Uma valorização muito maior, Android. Uma valorização maior em menos tempo. Então, isso aqui foi um marco na história da tecnologia VoIP. Você nem estava filmando o Lucas. Nem tô olhando pra pô. Boa noite, eu vou fazer um balanço no campo da tangência do VoIP atualmente. Mesmo por volta de 2005, 2007, houve um boom em relação ao VoIP. Todo mundo falava do VoIP, acabou ganhando prêmios de tecnologia do ano, aparecendo em diversas revistas e tudo mais. Só que dá para identificar que o VoIP ele não está muito presente na realidade da maioria das pessoas aqui. Eu acredito, na verdade, que a maioria das empresas aqui não utilizem o VoIP mesmo tendo aquelas vantagens de custo e tudo mais, porque a maioria não tem o telefone, não utiliza o VoIP em casa também. Aí que vem a questão, por quê? No mundo inteiro, o VoIP é muito bem difundido, principalmente na Ásia. E aí a gente chega num fator que é um determinante para isso, que é a qualidade da banda larga. Por que o VoIP não bombou no Brasil? Simplesmente porque a nossa banda larga é muito ruim. Acredito que ninguém vai discordar de mim aqui. Não, definitivamente. Mas é porque a nossa banda larga é extremamente ruim comparada com a banda larga da Ásia ou de comparado com qualquer demais coisa. países, por exemplo. Mesmo assim, o VoIP tem cerca de 2 milhões, em 2010 ele chegou a cerca de 2 milhões de usuários ativos, só no Brasil. Esses 2 milhões eu estou incluindo na conta usuários corporativos, residenciais e quem utiliza o Skype no celular, no iPod, por exemplo. Mesmo assim também no Brasil há um potencial de crescimento muito grande para a implementação do VoIP. A taxa de penetração da internet na internet banda larga no Brasil é de 84,9%. Mas na América Latina, nós somos o número de usuários que nós correspondemos pela metade dos números de usuários de banda larga da América Latina. O Chile, por exemplo, tem uma taxa de banda larga de 97% dos usuários, mas em números absolutos é muito menor do que os 84% do Brasil. Algo que facilita também, poderia facilitar essa implementação aqui, é que existem diversas empresas que são especializadas na implementação. O que eu preciso fazer para ter uma rede VoIP na minha empresa, o que eu preciso implementar e como posso gerenciar isso daí. Seriam tanto os provedores quanto as empresas para implementar. E um detalhe também que é o Skype. No Brasil, há um tempo atrás, você podia fazer ligação para celular, só que aí houve uma quebra de contrato, acabou, na verdade, o contrato da Skype com a empresa, uma provedora responsável aqui no Brasil, só que esse contrato foi retomado. Sendo retomado agora, dependendo de como for com novas características, pode ajudar nesse crescimento da implementação do Skype no Brasil. Bom, aqui também tem algumas previsões. Eu busquei essas previsões, confirmei elas em várias fontes e algumas eu acho um pouco exageradas. Algumas dessas fontes são sites especializados em VoIP, então talvez eles possam ser um pouco tendenciosos. Mas são baseados em pesquisas, eles descobriram que até o final desse ano, 27% de usuários, isso também baseado em pesquisas isso daí. Agora os mais otimistas prevêem a total substituição do telefone convencional pelo VoIP. Não achei um lugar onde isso estava escrito quanto tempo, qual o período de tempo. Por isso que eu falei que eu acredito que seja um pouco exagerado. Mas é algo que não é impossível. A um longo prazo pode acontecer. Aqui eu vou voltar um pouquinho a falar do Skype para mostrar o que mudou no VoIP, tanto quando nós colocamos o ano, nós pulamos de 2003, foi quando o Skype foi criado, para 2011, foi quando ele foi comprado pela Microsoft. Eu quero mostrar o que isso significa para o VoIP, a compra do Skype pela Microsoft.
O Skype já tinha sido comprado pelo eBay anteriormente, que é uma empresa grande e tudo mais, só que o eBay ele não tem aplicações para você utilizar esse VoIP. Ele não tem plataformas locais diferentes onde você pode utilizar ele. Já a Microsoft tem diversas formas, diversas ferramentas onde o VoIP pode ser utilizado, onde o Skype pode ser utilizado, consequentemente o VoIP, para dar aquela integridade também, contribuindo nesse avanço da tecnologia. Bom, agora algumas conclusões breves. Em primeiro lugar, a tecnologia existe. O VoIP, igual o Lucas falou, a primeira foi implementada desde 98, né? 95. É uma tecnologia primitiva ainda, hoje ela já está amadurecida e hoje esse amadurecimento permite a ela um determinado crescimento. Quando bem implementado, vai pode ser extremamente eficiente, tendo parte dos seus problemas contornados. Por exemplo, o problema de congestionamento na rede. Isso pode ser contornado através do QoS, por exemplo. Tudo bem que não elimina 100%, porque se eu controlar o problema na minha rede, não garante que a pessoa que está do outro lado da linha também está controlando esse problema na rede dela. Pode acabar causando um delay. Mas mesmo assim, os problemas são, se não contornáveis, eles podem ser diminuídos. Por mais que o VoIP seja implementado 100% no mundo, as companhias telefônicas elas não vão desaparecer, já que elas são responsáveis por boa parte da estrutura da banda larga e da forma como a internet é estruturada em si. E por último, para implementar o VoIP, o mesmo tem que valer a pena. Afinal, ele demanda um determinado custo para você implementar, depois você vai acabar tendo esse lucro e tudo mais. Mas ele demanda um determinado custo, você tem que colocar numa balança e ver se acaba tem editor de vídeo ou não. Por exemplo, se eu só realizo chamadas locais, talvez não seja tão vantajoso eu criar toda uma infraestrutura na minha empresa e contratar uma banda larga maior simplesmente para implementar o VoIP. Isso seria mais inteligente para ligações internacionais, ou VDD, ou seja. Basicamente é isso.